paz, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Estamos no 28º domingo do tempo comum, um tempo de aplicar aquilo que temos aprendido na palavra do Senhor e utilizar no testemunho do Cristo redivivo. Eu lhe convido a aproveitar esse tempo para um tempo de comunhão com Deus, um tempo de adoração, um tempo de escuta da sua voz. Estamos felizes nesse dia que o Senhor mesmo nos preparou. E com tanta alegria nós o acolhemos, os irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse mesmo Espírito cantaremos as muitas bênçãos. Inário Novo Cântico, número 63. Cantemos todos. Neste espírito de adoração e de louvor a Deus, eu convido você à oração. Nós vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos corações ao alto. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, em Tua santa presença nos achamos, por obra da Tua graça, e em espírito e em verdade, tributamos a Ti toda a adoração e todo o louvor, pois tão somente a Ti são devidos. És o Deus único e verdadeiro. És o Criador e o soberano Senhor de céus e terra. És o firme mantenedor da realidade que sustentas nas palmas de Tuas poderosas mãos. És ainda o Deus de nossas vidas e o Deus de nossa salvação, o arrimo de nossa sorte, o nosso castelo forte e bem seguro, o nosso socorro presente nos dias de tribulação. És aquele em quem temos depositado a nossa esperança. Confiamos em Ti e vemos que em Ti a nossa esperança jamais é vã.
pois és fiel e todo-poderoso para dares cumprimento à tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Assim nós te glorificamos e exaltamos, honramos-te, ó Deus, e tudo fazendo na expectativa de que nossa oração te seja agradável, pois feita no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado e unigênito, nosso bendito Salvador. Amém. Nesse momento, ouviremos o coro Aideia Moraes cantando uma adaptação do Salmo 19, Os Céus Declaram, de Beethoven. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento para a leitura do Salmo de número 122. Se você tem uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 122, Salmo de Davi, do qual leremos os versículos de 6 a 9. Abra comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo 122, lemos os versos de 6 a 9, onde se diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Parte dos meses de setembro e outubro ordinariamente coincide com o mês judaico de Tishrei, um mês especialíssimo dentro do calendário judeu, posto que, curiosamente, a maior parte dos seus dias são votados a algum motivo sagrado, religioso. É o mês que abre com a celebração de Rosh Hashanah, a festa do Ano Novo Judaico, a qual sucedem os chamados Yamim Noraim, os dias
temíveis que, de certa forma, se assemelham à nossa quaresma, um tempo de contrição, de recolhimento, um tempo de reflexão e oração que aponta para Yom Kippur, o dia do perdão, ao qual sucede-se a festa de Sukkot, ou das tendas, das cabanas, como costumamos chamá-la, e que tem por ponto de culminância Simchat Torah, a festa da alegria quanto à lei de Deus. Simchat Torah incidiria sobre o sábado, dia 7 de outubro. No entanto, o dia que seria votado à alegria se converteu em dia de trevas e não de luz. Na manhã daquele sábado, o mundo despertava com notícias terríveis advindas da terra de Israel, país que sofria com o bombardeio cruel infligido pelo grupo terrorista Hamas, que num espaço de apenas 2 horas lançou sobre o solo israelense mais de 2.000 foguetes, além de um terrível ataque por terra, no qual vítimas inocentes foram ceifadas às centenas. Muitos foram sequestrados, milhares foram feridos e um clima de terror se espraiou sobre aquela nação. E nós, nos fazendo solidários à causa do povo israelense, que busca viver em paz e usufruir de uma convivência pacífica e abençoadora no contexto em que está inserido, nós, solidários à multidão dos inocentes que agora sofrem debaixo da tirania do ódio, da intolerância e do desejo de matar, nós, por esta nação, temos elevado um clamor a Deus. O fazemos desde aquele dia e continuaremos a fazê-lo até que a tão almejada paz, que excede o entendimento, que se afirma mesmo face às mais duras intempéries e que só mesmo o Senhor pode prover, até que esta paz se instaure, estaremos em oração. E nesse sentido é que eu convido você a tomarmos parte juntos num tempo de contrição, num tempo de recolhimento, num tempo de oração, colocando perante o Senhor as nossas confissões, colocando perante Ele os nossos rogos e motivos de intercessão, mas, sobretudo, nos lembrando da nação de Israel e do povo que ora sofre sob o jugo do terror. Se você puder, onde você está, dobre os seus joelhos, feche os olhos e, no silêncio do seu coração, eleve ao Senhor a sua prece. Senhor Deus, Pai bendito, é bom saber que estás sempre junto a nós, que te fazes próximo aos nossos corações, acessível para acolher as nossas vozes súplices e dar-nos resposta às nossas petições. Neste dia, de modo muito particular, elevamos-te uma prece em favor da nação de Israel e da multidão dos inocentes que ora se angustia, se aflige face à ameaça do terror que paira sobre aquele país. Homens movidos pelo ódio e pelo desejo de destruição têm causado terríveis danos a inúmeras famílias. E nós, desde aqui, recebendo as notícias que nos chegam através dos variados meios de comunicação, nos sentimos entristecidos e chocados
com o nível de crueldade e de barbárie dos atos que ali têm sido perpetrados, tudo isto em nome de uma falsa fé, num falso Deus. Afinal, cremos verdadeiramente que Deus é amor, como nos ensina a Sagrada Escritura, e não pode se alegrar com a gratuidade do mal que tem sido perpetrado em seu nome e tão largamente neste cenário conflituoso. Tem piedade, Senhor Deus, da nação de Israel. Tem piedade, Senhor Deus, da multidão de crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, sejam israelenses, sejam palestinos, sejam estrangeiros, há tanta gente sofrendo. Tantos já foram mortos, tantos acham-se desaparecidos, tantos feridos e tantos ainda vão sofrer conforme anunciam as notícias que apontam para a intensificação das ações militares. Ah, Senhor, tem piedade daquela nação. E faz, ó Deus, com que se estabeleça ali a Tua paz. A paz que excede o entendimento e que nenhum meio humano é capaz de prover, mas somente o Senhor. Estabelece ali, portanto, ó Deus bendito, a Tua vontade boa, perfeita e agradável, para que as armas possam ser depostas e as bombas cessem de cair. Ah, Senhor, age de forma miraculosa, como só Tu podes fazer, e muda o cenário do Oriente Médio. Queremos ver o fim dos conflitos, queremos ver um tempo de unidade e paz, e sabemos que só mesmo pelo Teu agir estas coisas se darão. E a nós, Senhor, como igreja, continua a fazer-nos sensíveis a tudo isto que está acontecendo, para que jamais nos tornemos indiferentes à dor daqueles que sofrem, mas, pelo contrário, estejamos sempre envolvidos em minorar o seu sofrimento, fazendo aquilo que nos é possível e, sobretudo, agindo em oração. Este é o nosso desejo, esta é a nossa prece, ansiosos como estamos por notícias melhores, que sabemos, no Teu tempo certo virão. Entregamos a Ti a nossa causa, orando no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho, o bendito Salvador. Amém. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E isso condensa aquilo que nós sentimos nas nossas vidas. Deus tem cuidado de nós em todo o tempo, tem estado ao nosso lado, tem nos protegido, tem nos sustentado. E por isso nós nos alegramos em participar de seu reino, em nos envolver com a sua causa. E nós fazemos isso das mais variadas formas. Fazemos também através da entrega de dízimos e ofertas. E isso enche o nosso coração de alegria, pois sabemos que nada nos falta, que nós podemos nos envolver, que nós podemos nos dedicar, que o Senhor Todo-Poderoso continuará derramando bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você quer se envolver com esta obra, com esta causa, você tem esses meios que estão aparecendo aí na sua tela. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou o seu Pix de maneira fácil e segura. E assim você estará abençoando a obra do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Eu lhe convido a fechar os seus olhos para orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, como é maravilhoso saber que em tudo nós somos vencedores porque o Senhor tem estado conosco. Que se não for ao Senhor, o que seria de nós? Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos visto a Tua poderosa mão agindo em nosso benefício, agindo em nosso favor.
E nós te agradecemos pelo privilégio que temos de participar do teu reino. Sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor nos amou primeiro e enviou Jesus Cristo ao Calvário para nos salvar. E desde então, nós podemos nos ver como filhos teus, membros do teu povo. Ó Senhor, louvado, engrandecido e bendito seja o teu nome. Nós consagramos a ti, Senhor Deus, dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso em o nome de Jesus. Amém. Sabedores de que Deus é que tem cuidado de nós, tem nos dado sustento e tudo o que temos. Nós desejamos andar em sua presença e fazer a sua vontade. Cantaremos, pois, Igreja Militante, Inário Novo Cântico, de número 300. Cantemos todos. E mais uma vez eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia consigo, a abri-la comigo no Antigo Testamento e novamente no livro dos Salmos. Porém, agora estamos visitando o Salmo de número 19. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, e nele o Salmo de número 19. Nele nós vamos ler desde o versículo número 1 até o versículo de número 4. Estamos no Antigo Testamento, estamos no livro dos Salmos, no Salmo de número 19, lendo desde o versículo 1 ao versículo número 4, palavra que fala assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo.
Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler é uma das passagens mais conhecidas do Saltério, um texto particularmente caro à nossa tradição de cunho protestante e reformado. O Salmo de número 19 principia com esta eloquente afirmação acerca de coisas que descreve de forma poética e lançando mão, portanto, de recursos da linguagem que são muito ricos, na medida em que o discurso poético é, por natureza, subjetivo e polissêmico. Explico. O discurso direto, objetivo, próprio do linguajar científico, acadêmico, filosófico, que se propõe a descrever as coisas com muita precisão, é, via de regra, unívoco. Quando eu digo para você que a fórmula da água é H2O, ponto final, eu não dou muita margem para especulações da sua parte acerca do que quero comunicar. Afinal, o que pretendia comunicar disse de forma bastante clara e sucinta. Mas o discurso poético se articula de outra forma e, numa simples sentença, cabe uma multidão de sentidos. As imagens poéticas são, portanto, muito ricas e permitem dizer muita coisa falando-se muito pouco. As figuras evocadas aqui são desta natureza. O texto se articula qual poesia e, portanto, aquilo que anuncia e anuncia eloquentemente se dá com uma riqueza tal como dificilmente poderíamos obter através de outra forma de linguagem. E hoje o nosso ensejo é penetrarmos nesta poesia e descobrirmos aquilo de maravilhoso que ela tem a nos revelar através das suas figuras, das suas imagens. E tenho por certo que o que ela nos revela é deveras provocativo, como a Escritura ordinariamente sempre o é. Tenta mover-nos a uma tomada de decisão, a uma ação. E o que queremos perceber é: que ação é esta? O que será que a Escritura hoje nos interpela a realizar? Volvemos-nos, portanto, ao texto para descobri-lo e que Deus nos abençoe para tal. O texto lido começa com esta declaração de que os céus estão proclamando algo, de que o firmamento está anunciando alguma coisa, de que um certo discurso está sendo articulado entre os dias, de que um certo conhecimento está sendo partilhado entre as noites. Veja, estamos falando dos céus, do firmamento, dos dias, das noites. Eles são elementos da realidade, do mundo conforme o conhecemos, do mundo que, conforme a sã doutrina nos ensina, Deus foi quem criou. Mas os céus, o firmamento, os dias, esses elementos não possuem lábios, nem tampouco são dotados do dom da fala. Como podem os céus, o firmamento, os dias e mesmo as noites articularem qualquer tipo de proclamação ou anúncio ou discurso ou partilha de conhecimento? Estas coisas seriam, em sentido estrito, propriamente humanas. Como estes elementos da realidade, diríamos, inanimados ou mesmo imateriais, são capazes de dar curso a tais ações?
Estamos na esfera da poesia. E na esfera da poesia, se digo a você, o sol sorriu para mim, você não estranhará, ainda que o sol não tenha boca e nem tampouco a capacidade de ensejar sorrisos. É que na poesia as coisas são ditas não a partir do seu sentido literal, mas do seu sentido simbólico. E o que o nosso salmista está tentando expressar é algo que preferiu comunicar assim, simbolicamente, para fazer caber dentro das suas palavras algo que, de outra sorte, talvez sequer conseguisse exprimir. O que o salmista está nos comunicando é uma certa intuição fundamental que pode e deve ser partilhada por todos os homens, ainda que nem sempre o seja. É algo que, na esfera da nossa teologia reformada, calvinista, recebeu um título a que chamamos Revelação Geral de Deus. Explico o conceito para você, e é fácil de entender. O que esta ideia enseja condensar é o fato de que quando nós miramos os céus, o firmamento, o ciclo dos dias e das noites, quando nós apreciamos a realidade do mundo que Deus criou, intuitivamente somos capazes de perceber que por detrás destas coisas tão maravilhosas, tão perfeitas, por certo, acha-se um Criador que é ainda mais maravilhoso e mais perfeito, se assim o podemos dizer, e que excede em magnitude, em grandeza, tudo que criou. Sim, a ideia fundamental aqui é de que um mero olhar lançado sobre a natureza nos dá conta da existência de um Deus que é criador e firme sustentador desta mesma natureza. Isso não é por força do acaso. Não é um efeito colateral da criação. É, na verdade, a sua razão de ser. Ensina-nos, mais uma vez, a sã doutrina, que tudo que Deus criou, criou como manifestação da sua glória. O Deus bíblico é um Deus que se alegra, que tem prazer em se manifestar, em se revelar, em, portanto, dar-se a conhecer. E o faz já desde o princípio de tudo por meio dos seus atos criadores. Ele é o Deus que criou o mundo. E o mundo que ele criou é expressão da sua glória. Portanto, a sua glória permeia, perpassa toda a sua criação, posto que obra sua. E o que o salmista está declarando é precisamente isto. Quando eu olho para a criação, quando me dou conta dela, logo me dou conta do Deus glorioso que por meio dela se manifesta. Neste ponto da reflexão, cabe-nos recordar que o homem é ele mesmo também um elemento da criação. Sim, foi concebido pelo Criador para estar neste mundo e desempenhar nele um papel muito distinto e da maior relevância. Sim, quando nós visitamos o relato da criação, lá no capítulo inicial do livro do Gênesis, o livro dos princípios,
nos damos conta de que a criação do mundo segue um projeto que se articula em etapas. Deus, num primeiro momento, cria a luz, num segundo momento, faz separação entre águas superiores e inferiores. Num terceiro momento, vai arrumando as porções de terra seca. Ele arruma o firmamento, incrustando nele os luminares. Ele equipa as porções de terra seca com tudo aquilo que é necessário para que a vida ali desabroche. Ele estabelece ali a vida vegetal, a vida animal e, por fim, como ato último do seu plano em execução, cria o ser humano, o homem. Uma criatura concebida segundo um propósito bastante distinto daquele que norteou a criação de todas as demais. Pois de tudo aquilo que Deus criou, o ser humano é a única obra concebida segundo a imagem e semelhança do Criador. Sim, o homem fora criado para ser um representante de Deus no mundo concebido pelo Todo-Poderoso e agir no mesmo como um administrador zeloso, caprichoso, bem cuidando de tudo aquilo que Deus concebeu e lhe deu por responsabilidade. Este é o papel do homem neste mundo. Esta é a tarefa que deve executar. Mas mesmo esta tarefa está subordinada a um propósito maior e mais excelente. O seu fim principal, a sua meta última, que coincide com aquela que é partilhada por todo o restante da criação. Ela nos é ensinada desde os nossos padrões de fé, os chamados padrões de Westminster, já desde o capítulo inicial de nossos catecismos. Sim, a pergunta de número 1 de nossos catecismos, seja o maior, seja o breve, é precisamente esta: qual o fim principal do homem? Qual a realidade última que deve nortear a sua existência neste mundo? Qual a razão de ser da vida humana? E a resposta categórica chega a nós nestes termos: o fim supremo e, portanto, principal do homem não é outro senão este: glorificar a Deus e, assim, gozá-lo para sempre. O ser humano, criatura também das mãos do Senhor, o Todo-Poderoso Deus, fora concebido, portanto, para o louvor da glória divina, para a sua manifestação e exaltação eternamente. Este é o nosso propósito. Quando olhamos para a criação e verificamos que os céus, o firmamento, os dias e as noites são eloquentes testemunhos da glória divina, devemos nos perguntar: e nós? Será que nós também temos sido eloquentes testemunhos quais estes? Sim, será que ao olharem para nós, ao contemplarem a nossa imagem, a nossa figura, as demais pessoas, as demais criaturas são capazes de reconhecer em nós um reflexo eloquente da glória divina manifesta neste mundo? Será que nós, verdadeiramente, temos cumprido o nosso papel como os céus, o firmamento, o dia, a noite o têm feito? Será que temos proclamado, anunciado, discursado e revelado este conhecimento como o fazem todos estes elementos? Aliás, é muito apropriado neste ponto da nossa reflexão
nos indagarmos acerca desta proclamação, deste anúncio, deste discurso e desta revelação. Porque ordinariamente ligamos todas estas coisas à realidade da palavra. Proclamação, palavra. Anúncio, palavra. Discurso, palavra. Partilha de conhecimento, palavra também. Porém, curiosamente, sabemos que os céus, o firmamento, os dias e as noites não são capazes de articular palavras. Aliás, o próprio texto o sublinha no versículo 3, dizendo que entre eles não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, suas palavras até os confins do mundo. Como dirimir esse paradoxo? Para que bem compreendamos a natureza desta proclamação, deste anúncio, deste discurso ou partilha de conhecimento, cabe-nos evocar a memória daquilo que outrora nos ensinou o célebre bispo de Hipona, Agostinho, doutor da Igreja do quarto século, uma das mais destacadas figuras na formação do pensamento cristão. Acredita-se a ele a seguinte frase ou exortação: prega o Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo, se oportuno ou não. Prega o Evangelho, dizia Agostinho, e se preciso for, usa até mesmo as palavras. Sim, a fala de Agostinho é eivada de certa ironia, é provocativa e a sua provocação é fecunda. Ela nos faz pensar e nos faz refletir que podemos ser hábeis no manuseio da palavra. E podemos, portanto, falar com muita propriedade, por exemplo, sobre o amor. Podemos discorrer com maestria sobre o modo como o amor se realiza na esfera dos afetos ou dos relacionamentos. Podemos evocar com toda a sapiência exemplos ilustrativos daquilo que estamos falando. Podemos empenhar aí toda a nossa retórica e capacidade de discurso. No entanto, se a despeito de tudo isto formos incapazes de amar, este nosso discurso será vão, este nosso anúncio nada comunicará, nossa proclamação será inócua e vazia, essa partilha de conhecimento. De igual modo, poderíamos ser hábeis em falar sobre o perdão e, ao mesmo tempo, incapazes de perdoar. Poderíamos falar com toda a propriedade sobre o dom do acolhimento, sendo ao mesmo tempo incapazes de acolher. E tudo isto faria com que o nosso testemunho se perdesse e se convertesse em palavrório frívolo, em discurso vão. O texto está nos salientando, portanto, a força e a eloquência que o testemunho de nossas ações, de nossas condutas, de nossas figuras pode assumir perante os olhos de outrem, afirmando-se qual imagem, até mesmo acima de muitas palavras. Sim, é no testemunho de nossas vidas que o discurso que proferimos ganha concretude e veracidade perante aqueles aos quais o anunciamos. E você poderia ainda se perguntar, está bem, mas que alcance deve ter este testemunho? Até onde deve chegar esta proclamação, este anúncio, este discurso ou esta partilha de conhecimento?
E o texto mesmo nos enseja a resposta para tal indagação. Porque diz-nos o versículo número 4, que este discurso, este anúncio, esta proclamação ou partilha de conhecimento se faz ouvir por toda a terra, ou mesmo até aos confins do mundo. E este deverá ser o anúncio, a proclamação, o discurso e a partilha de conhecimento veiculados pela igreja. Sim, por mim e por você, pois a igreja somos nós. E nós somos aqueles a quem foi dado conhecer esta verdade, de que somos feitos para a glória de Deus, para o seu testemunho. E esta glória, este testemunho, deve se afirmar através de nós, sobretudo por meio de nossos atos, mas também por meio de nossas palavras, através da imagem que com as nossas vidas projetamos àqueles que nos cercam. E hoje, uma vez mais interpelados por este mistério, temos a oportunidade de reiteradamente responder-lhe com um sonoro e afirmativo sim, lançando-nos a este chamamento e abraçando esta causa como a causa de nossas próprias vidas. Portanto, que assim seja, que eu e você, doravante, sejamos qual os céus, o firmamento, o ciclo dos dias e das noites e todo o restante da criação, um eloquente testemunho de um Deus glorioso que nos criou, que habita em nós, que age por meio de nós e que nos envia a este mundo a fim de iluminá-lo com a sua glória eterna e grande poder. Compramos este mistério na força do Espírito Santo, em nome de Jesus, e que Deus muito nos abençoe. Amém. No último dia 7 de outubro, a nossa querida SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, nos proporcionou um belo passeio. Como parte das comemorações dos 110 anos dela, que ocorreram no último dia 3, a nossa SAF nos levou ao Museu do Pontal, uma casa de cultura com muitos objetos relacionados ao nosso folclore, e também ao sítio Burle Marx, um lugar onde o célebre paisagista e arquiteto viveu durante algum tempo e hoje serve como lugar de visitação. E foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de alegria, onde todos nós podemos passear, nos divertir, nos aculturar um pouco mais, entender a beleza que Deus fez através de tudo aquilo que foi exposto. A SAF nos levou e a igreja abraçou. Nós tínhamos lá todos os segmentos da igreja representados. Os pastores com as suas famílias, jovens e adolescentes, diáconos, presbíteros, pessoas do coral, tanta gente, todo mundo feliz e alegre por esse momento de comunhão, de alegria e paz. Nós temos muitas programações. Se você não pôde participar deste, fique atento. Numa próxima, você estará conosco. O Dia das Crianças é uma data do calendário civil reconhecida pelo calendário de celebrações da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui na nossa comunidade de fé, os pequeninos são muito prestigiados, têm muito valor e puderam usufruir de um dia especialíssimo no último domingo. Sim, antecipando a celebração do Dia das Crianças, o nosso domingo 8 de outubro foi um dia festivo, um dia lúdico e que a criançada aproveitou demais. Ah, sim, a programação começou cedo, logo às 9h30 da manhã, com as atividades dirigidas a ele lá na sua salinha de estudos. Mas logo em seguida, essas atividades deram lugar a muita brincadeira, a muita interação, com comidinhas, guloseimas e tudo aquilo que a criançada adora usufruir. Eles tiveram também uma participação belíssima na nossa celebração do culto matutino. Fizeram uma pequena
pequena peça teatral embalada por uma canção evocativa de um episódio célebre da vida de Jesus e comoveram a todos, encantando-nos com o brio com que interpretavam os seus papéis. Muitas fotos foram feitas deste evento e estão disponíveis nas nossas redes sociais para que você possa curti-las, compartilhá-las e proclamar a todos aquilo de maravilhoso que Deus graciosamente nos tem permitido vivenciar aqui, no seio da família da fé e, muito particularmente, junto aos nossos pequenos. E se você tem uma criança, um filho, neto, sobrinho, um priminho, enfim, uma criança que pode abençoar, traga-a para estar conosco. O nosso departamento de crianças se reúne dominicalmente, sempre às 9h30 da manhã. E há sempre um lugar para mais um no meio de nós. Ensina ao pequenino o caminho que deve andar e, quando crescer, não se desviará dele. No próximo sábado, a partir das 3 horas da tarde, nós estaremos reunidos aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Copacabana para um momento festivo. Nós teremos a plenária da SAF alusiva ao seu aniversário de 110 anos. Claro, todas as nossas irmãs da SAF, elas estão convocadas, mas você poderia participar também. Será de grande alegria para todos nós esse momento festivo de uma SAF que completa 110 anos. Nós teremos como pregador especialmente convidado o secretário sinodal do Trabalho Feminino, presbítero Ricardo Henriques. Também teremos a participação do grupo de louvor dos nossos jovens e adolescentes. Será uma tarde de alegria, uma tarde de celebração, uma tarde de comunhão. Esteja conosco. Chegando ao final desta celebração, eu convido você a orarmos juntos como aprendemos de Jesus, a chamada oração dominical ou prece do Pai Nosso. É de olhos fechados, com corações unidos e numa só voz que nós vamos orar, conforme aprendemos do Senhor Jesus, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.